Boa noite a todos. Antes que é para a gente divulgar um evento aqui que vai ter da AME, o Despertar de Jesus para a Saúde. Vai ser dia 1º e 2 de maio agora de 2026, lá no Forças do Amor. É um seminário, né, Cláudio? É um seminário da AME. Então, estão todos convidados. O Despertar de Jesus para a Saúde, 1º e 2 de maio de 2026. Caminho convergente entre ciência e evangelho. Bom, então vamos lá, né? O Amor e Caridade está muito feliz hoje por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos todos. O Elmos ontem falou um negócio que eu achei interessante. A Semana Espírita é um culto do evangelho da cidade. Então, hoje nós estamos reunidos no culto do evangelho de Jataí. Então, ali tem lugar, ó. Então, a família Amor e Caridade está muito feliz. E nós queremos agradecer a presença de todos, com muito carinho, e pela oportunidade, né, de estarmos juntos, e rogar a Jesus que abençoe cada responsável para que ela aconteça, seja diretamente ou indiretamente. Nós não vamos citar nome para não ficar em falta com alguém, mas que Jesus abençoe e ampare cada um de vocês, viu, Cláudio? Dê muita força, muita paz, muita perseverança para vocês. Então, na segunda-feira, a Kátia falou que nada é por um acaso. Ontem o Elmes falou que a vida não termina aqui. Então, hoje nós vamos em busca da paz, né, Marquinhos? Então, vamos fazer a nossa oração para darmos início, né? Vamos acerenarmos nossos corações, nossos sentimentos, nossos pensamentos, entrando em harmonia conosco mesmo e entrando em sintonia com a espiritualidade maior. Nós rogamos ao nosso bondoso Mestre Jesus que esteja presente aqui conosco uma vez mais, inundando este ambiente com as tuas energias positivas e amorosas. Que cada um que aqui se encontra, aqueles que ainda irão adentrar, possa sentir essa presença amiga do nosso Mestre amado. Rogamos aos mensageiros do bem que esteja auxiliando o nosso palestrante de hoje, o Marcos Santana, o Marquinhos, né, como é conhecido carinhosamente por todos, que esteja junto a ele, inspirando, intuindo, para que ele tenha as condições necessárias para estar expondo aqui para nós um pouquinho dos seus estudos, dos seus aprendizados. Rogamos ao nosso mestre amigo que esteja indo também aos lares de cada um aqui representado, que esteja indo de encontro a todos aqueles que se encontram nos nossos pensamentos, a todos os nossos entes queridos. Que Jesus abençoe, que Jesus ampare a cada um de nós. Assim seja, Senhor. E como o Elmes disse ontem também, que a palestra depende muito de cada um de nós que estamos assistindo. Então, que possamos, cada um, emanar aquilo que há de melhor em nós, em benefício do nosso palestrante de hoje. Marquinhos, então está aqui com você. Uma boa noite a todos e a todas. Que Jesus, na sua imensa bondade, no seu imenso amor, que a espiritualidade desta casa, que a espiritualidade que acompanha as atividades da Semana Espírita estejam conosco neste momento. E que possamos também, nesse momento,
iniciar agradecendo, a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma noite para compartilhar, para congregar-nos uns com os outros na Semana Espírita, essa semana tão especial para a nossa cidade, onde nós podemos encontrar, reencontrar amigos, e trazer mais um momento de reflexão, momento de aprofundar os nossos conhecimentos acerca da doutrina espírita. E o tema de hoje é Em Busca da Paz. O tema remete talvez a nós essa condição constante da nossa vida. Constantemente estamos buscando a paz. E a sensação muitas vezes que a busca da felicidade e da paz, em determinado momento, quando alcançamos, parece que ela escorrega pelos nossos dedos. Ela foge de nós. Ela se distancia. Mas talvez a grande pergunta que nós podemos fazer nesse início da nossa reflexão é: será que eu estou buscando a verdadeira paz? Qual é a minha perspectiva de paz? Nesse sentido, Jesus teve como propósito e como uma das formas de divulgação do seu evangelho, a paz como um pilar importante na trajetória do Espírito. Em um relato feito no Evangelho de Mateus, Jesus, sabendo da dificuldade e da tarefa da divulgação do Evangelho, orienta aos seus apóstolos a ter paz. O Evangelho traz a seguinte citação: ao entrardes em uma cidade ou em uma aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficar na casa até que partais de novo. Se a gente pegar essa mensagem dentro da perspectiva de Jesus, falando aos apóstolos que necessitava sair da sua proximidade para divulgar a mensagem do Evangelho, e que deveria buscar casas, onde ele deveria repousar no seu trabalho de divulgação, os apóstolos deveriam entrar na intimidade do lar. E nós poderíamos fazer um paralelo dessa mensagem, que toda vez que nós relacionamos com alguém, nós entramos na intimidade desta pessoa. Pode ser um amigo, pode ser uma esposa, pode ser um esposo, um filho, um amigo de trabalho. E ao entrar na intimidade, Jesus nos alerta. Qual é o comportamento que eu devo ter ao entrar na intimidade de alguém? E aí ele complementa dizendo assim: entrando na casa, saudai-vos assim, que a paz seja nessa casa. Então Jesus coloca a paz como uma condição básica dos nossos relacionamentos. E ele continua a mensagem dizendo: se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Ou seja, a pessoa que vai nos receber acolherá a nossa paz. Mas diz também: se não for, a vossa paz voltará a vós. Dizendo que toda vez que nos relacionamos com alguém, que levamos a nossa paz, caso nós não encontremos a nossa paz no outro, nós devemos recolher a nossa paz e partir, nos alertando que não devemos levar do outro a incompreensão, a intolerância e todos
os males decorrentes dessas características que nós podemos, de certa forma, encontrar. Diante desta breve introdução dos desafios que os apóstolos iriam encontrar na divulgação do Evangelho, nós passamos a observar que a mensagem de Jesus, ela veio na perspectiva de causar em nós transformação. Lidar com a mensagem do Evangelho não é simples, porque a mensagem do Evangelho requer de nós transformação, mudança. E quando nós encontramos alguém que não está preparado para receber essa mensagem, ele fica altamente incomodado. E Jesus traz em outro momento a mensagem, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Demonstrando para nós que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de luta. E aí está um dos paradoxos da paz. A paz, ela é conquistada a partir da luta, mas não a luta contra o outro, a luta contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, contra as nossas vaidades, contra as nossas intolerâncias. E a todo dia nós nos deparamos com condições assim. A todo momento a vida vai nos colocar em condições para que nós possamos provar a nossa paz, para que nós possamos exercitar a permanência da paz em nós. E é nesse contexto que nós temos que entender de qual paz nós estamos atrás, de qual paz nós estamos buscando. Porque existe a paz do mundo e a paz do Cristo. E o Cristo diz também em outra mensagem, que está lá no capítulo de João, capítulo 14, versículo 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então Jesus aqui, ele traça um marco entre a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do mundo muitas vezes está associada à ociosidade, à fuga do mundo, à solidão. Ou seja, a partir do momento que eu não consigo conviver, a partir do momento que eu não consigo interagir com o outro, eu busco fugir da realidade na busca de uma paz. Mas essa paz, muitas vezes, ela me traz o vazio. Essa paz mundana do mundo, muitas vezes, ela não me preenche. A paz do Cristo, ela é a paz do trabalho. Ela é a paz do compromisso assumido. Ela é a paz da realização das nossas atividades e dos nossos compromissos. Então há uma diferença muito grande quando queremos buscar a paz. Então, quando Jesus nos diz, eu vos dou a minha paz, não é a paz da ociosidade, é a paz do trabalho e do compromisso. E aí, dentro dessa paz, e muitas vezes, quando eu busco a paz, eu busco a tranquilidade. E o Emmanuel nos traz algo interessante sobre isso, né? No seu conjunto de mensagens, na coletânea do Pão Nosso, né? Ele trabalha de uma forma muito profunda os aspectos da paz na nossa vida. E lá ele fala sobre a tranquilidade. Porque quem aqui não gostaria de ter tranquilidade? E quando eu busco paz, eu quero ter uma tranquilidade. Quando eu busco paz, eu não quero ter problemas. Quando eu busco paz, eu não quero ter dificuldades. Mas aí nós fazemos uma simples reflexão. Eu tenho que refletir que se eu estou encarnado, e eu, ao estar encarnado,
eu espero não encontrar dificuldades, eu não espero encontrar entraves na minha caminhada, eu posso ter a clareza que eu estou encarnado em um mundo errado. Porque esse mundo é um mundo de provas e expiações, aonde vamos nos deparar constantemente com dificuldades, com desafios e com muitas vezes com um incentivo muito grande para nos tirar a paz que construímos. E aí, a nossa grande decisão. Na busca da paz, eu posso escolher essa busca da paz sem Jesus ou com Jesus. E a doutrina espírita, ela vem nos convidar à busca da paz com Jesus. E o que isso quer dizer? Nos cita Emmanuel, a palavra do Cristo está sempre fundamentada no espírito do serviço, a fim de que os discípulos não se enganem no capítulo da tranquilidade. Então, a tranquilidade na perspectiva da paz de Jesus é a tranquilidade para agir. E isso nos ensina muito. Quantas vezes a imprudência toma posse de nós e nós não temos a tranquilidade para agir? Quando recebemos uma mensagem atravessada no WhatsApp, quando recebemos um e-mail hostil, o ímpeto que nós temos é o quê? Eu tenho que tirar isso da frente, vou dar a resposta. Mas a tranquilidade do Evangelho me diz: acalma-te, espera, não dê a resposta de forma imediata. Traga o Evangelho de Jesus para que você possa respirar, para que a gente possa ter a sabedoria de responder com o coração tranquilo. Então nós precisamos ter isso. A terra é a escola de trabalho incessante, e os obstáculos e os sofrimentos são orientadores da criatura no processo do desenvolvimento espiritual. Para que eu possa desenvolver espiritualmente, eu preciso trabalhar a minha inteligência. Então, os desafios da vida é para que eu torne inteligente. A cada dia, as provas da vida requerem de mim sabedoria nas ações. Então, apenas tirar da frente aquilo que me incomoda não é estratégico para a evolução espiritual. A evolução espiritual requer de nós sabedoria para agir. E um dos maiores desafios que nós temos na atualidade é a convivência. Alguns dias atrás, em uma reunião na universidade, me deparei com uma situação que não vou dizer que me assustou, mas que de certa forma me fez refletir. Em uma dinâmica de grupo, durante um planejamento para as aulas que se iniciaram no início do ano, um professor de Goiânia perguntou ao público de professores o que era mais difícil no trabalho universitário, para que o trabalho universitário pudesse ser desenvolvido. E ele montou uma estratégia onde a gente fazia o scanner de um QR Code, de um QR Code, um código, e ao escanear o código a gente poderia entrar num programa no celular e escrever no celular o que mais nos incomodaria e dificultaria o trabalho nosso na universidade. E aí eu pensei, falta de verba, número de professores. E quando a gente ia colocando as informações nos celulares, a imagem ia crescendo. E sabe qual foi o nome que mais cresceu? Colegas. Os colegas. E aí eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, e eu falei assim: o que mais dificulta a paz do outro são os colegas. E aí a gente passa a entender
o quão difícil e o quão desafiador é conviver. Mas por que isso? Porque no exemplo de Jesus, quando nós convivemos, nós entramos na intimidade do outro. Nós queremos fazer parte da intimidade do outro e muitas vezes nós fazemos uma bagunça na intimidade do outro. E muitas vezes o outro faz uma bagunça na nossa intimidade. Mas o problema não é o outro. O problema sou eu. Porque no momento que eu lido com a intimidade do outro, Jesus disse, leve a paz. Mas se você não encontrar paz, pegue a sua paz e siga com a sua paz. Mas muitas vezes eu deixo a minha paz, deturpo a minha paz, pego o desespero e levo o desespero. E desmorona a minha paz. Mas o problema não é o outro. O problema sou eu, que estou assimilando e trazendo para mim encargos que não me pertencem. Aí é a minha responsabilidade na construção da paz. É indispensável, portanto, renovarmos o nosso conceito de paz. Paz não é ausência de problemas. A paz não é ausência de dificuldades. A paz não é somente relacionar com pessoas que concordam comigo. A paz vai muito além. Então Jesus também recomenda aos apóstolos que eles sejam portadores da paz. E a grande pergunta, será que eu sou portador da paz? Será que aonde eu estou, a paz está presente? E aí tem uma outra mensagem do Emmanuel que diz assim, tende paz entre vós, citando Paulo, e diz assim, primeiro é necessário que os irmãos de humanidade, mais velhos na experiência e no conhecimento, aprendam a ter paz consigo mesmo. Primeira coisa, eu tenho que estar em paz comigo mesmo. Então, as dificuldades estão ocorrendo, os problemas estão ocorrendo, que já diz o Emmanuel, né? Um problema resolvido, espere o próximo. Às vezes o Emmanuel, ele é muito animador, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade com o Emmanuel, quando ele fala assim, resolvido um problema, espere o próximo. Está encarnado é assim. Então, ele continua, é necessário que os irmãos, então, aprendam a ter paz consigo mesmo. Depois continua dizendo assim, é importante que nós eduquemos os nossos sentimentos. Educar a visão, educar a audição, o gosto e os ímpetos que representa a base primordial da paz edificante. Eu tenho que educar o que eu estou vendo. O que eu estou vendo? Então eu tenho que educar o meu olhar, porque às vezes o que eu estou vendo me traz perturbação. Eu tenho que educar o que eu estou ouvindo. O que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido todos os dias. As redes abertas, os canais abertos de televisão, o que a gente não encontra é paz, né? Muitas vezes é muito lamentável o que nós encontramos. Então precisamos educar esses sentimentos. Quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante conflitos da esfera em que nos encontramos. Então precisamos ser referência de paz aonde estivermos. Sem paz dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, até agora nós entendemos que precisamos ir ao encontro da paz. Mas como buscar essa paz? Emmanuel também nos ajuda. E ele cita
em um dos livros da coleção Pão Nosso, né? Um título chamado Indicação de Pedro, que está lá no livro Vinha de Luz. E ele cita uma passagem de Pedro que diz assim: para que nós tenhamos paz, é necessário apartar-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Olha que interessante. Afastar do mal, fazer o bem, buscar a paz e seguir a paz. E aí ele diz assim: não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele. O mal para nós, no estágio em que nos encontramos, é igual à tentação. E o Chico traz uma definição da tentação que eu adoro, que a tentação é algo que é como se fosse uma criança que está correndo com vontade de ser pega. O mal na nossa vida atualmente é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Eu estou correndo, mas você me pega. Eu não aguento ficar sem você. Né? Então eu fujo na tentativa. Eu estou fugindo. Mas me pega. E quando não pega, eu fico chateado. Né? Essa é a sensação que nós vivemos. E depois, não vale tão somente desejar a paz, mas eu preciso buscá-la e segui-la. Buscar a paz e segui-la. E aí eu trago o exemplo de Paulo. Paulo passou por isso também. Paulo viveu essa condição no momento que ele se converte, no momento que ele se identifica com a mensagem do Cristo e vai pregar a mensagem do Cristo. Paulo sofre conflitos imensos. E em um desses momentos ele diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha que interessante. Assim somos nós. E aí depois, mais à frente, depois que ele caminha, depois que ele percorre uma trajetória maior, e ele se integra e entra em comunhão com Cristo, ele diz assim: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Já está tão habituado, já está tão interconectado com Cristo, que ele já sente exalar nos seus atos o comportamento do Cristo e nas palavras o pensamento do Cristo. Então, à medida que nós vamos evoluindo e nós vamos crescendo, nós passamos a viver de forma plena esses ensinamentos. No entanto, precisamos não somente procurar a paz. A mensagem de Emmanuel diz que nós precisamos seguir essa paz. E aí eu fiquei pensando, como? Né? Já é tão difícil procurar e ir ao encontro dela, como que eu vou segui-la? E aí ele vai citar algumas mensagens dizendo assim: companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela. Assim somos nós. Né? Quem aqui quer viver perturbação? Ninguém. Né? Nós queremos tranquilidade. Situando-se em diversas posições da vida, contudo, expulsam-se de si mesmo, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. E aqui ele vai fazer uma reflexão importante. Pensem cada um de vocês aqui agora presente, o que vocês precisam para ter paz. Mas sejam sinceros. Vão ser sinceros. O que eu preciso hoje para ter paz? Talvez possa vir na nossa cabeça uma segurança financeira, um trabalho, né? Uma relação estável, ter filhos. Né? São todas coisas que, de certa forma, nós
Muitas vezes projetamos enquanto plano, dentro desse plano reencarnatório que temos, que nós devemos alcançar para termos felicidade. E a mensagem diz que toda vez que alcançamos esses objetivos, porque quando nós pedimos, já tem uma mensagem no Evangelho, diz: pedi, obtereis. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos abrirá. Jesus nos dá, né, essa certeza de que quando a gente pede com vontade, a gente consegue. Só que quando a gente consegue, a gente não consegue lidar. Quando a gente consegue obter aquilo que nós pedimos, nós não conseguimos lidar com o que obtivemos. E aí é a sensação que a paz vai saindo pelos dedos. Porque eu conquistei a fortuna, mas eu não sei lidar com a fortuna. Eu conquistei os títulos acadêmicos, mas eu não consegui conquistar, melhor dizendo, eu não consegui lidar com os títulos acadêmicos. Quando eu fiz o meu doutorado, depois de ter passado 6 horas de uma sabatina, meu orientador veio e bateu no meu ombro, falou assim: parabéns pela defesa do tipo de doutorado. Mas uma coisa é ser doutor, outra coisa é manter-se doutor. Eu falei, poderia ser um pouco mais carinhoso, né? O que ele estava querendo dizer? O título não diz nada. Ele abre portas, ele abre caminhos para prestar um concurso, para entrar trabalhar em um laboratório. Mas se esse título ele não reproduzir, ele não desencadear novas ações, era isso que ele queria dizer. Se eu, enquanto doutor, não produzir conhecimento, não utilizar o meu conhecimento para melhorar a sociedade, para formar novos alunos, não tem muito sentido. E a mensagem continua. A paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e o propósito do Cristo. Então eu tenho que, para a conquista da minha paz, eu tenho que pensar o que eu estou pedindo e o que Jesus espera de mim. Em que eu estou sendo atendido e o que eu posso fazer daquilo que eu fui atendido. E aí é muito profundo isso, né? Quando a gente casa e não tem filho, a vida é uma. Quando a gente casa e tem um filho, a vida é outra. Né? É claro que depois que a gente tem filho, você fala assim, as pessoas às vezes fazem algumas perguntas para a gente e falam assim, não tem resposta. As pessoas perguntam assim, você já imaginou se você não tivesse tido filho ou filha? A gente não imagina. Não tem como imaginar. Né? Por quê? Porque trata-se de uma condição de amor, de dedicação, de doação de tempo, de doação de atenção, de formação, e é para toda a vida. Eles nunca crescem. Não é verdade? Nunca crescem. Então, a gente precisa, de certa forma, entender que para que exista esse equilíbrio, eu preciso saber quais são os meus desejos e quais são os propósitos de Jesus para a minha vida. E aí diz aqui, dentro dessa busca da paz, né, eu posso escolher uma busca da paz sem Jesus. Basta viver. Viva. Agora, se eu vou buscar uma paz com Jesus, há uma fórmula. Jesus diz assim, ou melhor dizendo, o Emmanuel diz assim, a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a paz com Jesus requer de nós o quê?
abnegação. Lembra Jesus buscando os apóstolos? Pedro, quer me seguir? Não, mas eu estou pescando. Quer me seguir? Vai ter o momento da pescaria. Tanto que Jesus, em outros momentos, compartilha com ele, né? Momentos de pesca. Mas siga-me. E para nós? Então, em muitos momentos, para ter paz, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Do meu orgulho, da minha vaidade, do meu desejo, da minha vontade. Maior exemplo disso, mãe. A mãe é a última a servir o prato de comida, não é? É a primeira que chega à cozinha, a última a sair. O filho adoece, passa a noite toda. Lá em casa, na semana retrasada, a influenza A visitou a gente. Visitou quem? O vetorzinho, que é a minha filha, né, que vai para a escola e leva para casa, é o vetorzinho, né? E quem mais se infectou lá em casa? O pai? Não, a mãe. Porque é a mãe que dorme. Não é que o pai não tenha que ter responsabilidade, é que o pai é mais medroso mesmo, né? Mas a mãe que está ali, presente, cuidando, acolhendo, né? Perdendo noites de sono. Então, é doação. Uma vez conquistada a paz, é necessário mantê-la. Tem mais quantos minutos? Só para mais 10 minutos. É necessário manter a paz. E aí também é um desafio muito grande. Eu busco a paz, eu busco. E quando eu encontro a paz, o segundo passo é mantê-la. E é altamente desafiador manter a paz enquanto encarnado. Mas o Emmanuel também nos traz algumas recomendações. É provável que os outros guerreiem gratuitamente, hostilizando a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear com ninguém. Quando dois não quer, dois não brigam. Não brigam. O outro pode discutir comigo, mas eu não preciso discutir com o outro. Então, essa é uma condição da manutenção da paz. Por isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te acompanhem. Então, eu só consigo isso se eu tiver o quê? Compaixão e bondade. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar exasperações, irritação. Eu tenho que fugir da irritação, gente. E o que mais tem nesse mundo é coisa que irrita, né? Às vezes a pessoa olha para ele, o que você está me olhando? A pessoa só está olhando, né? Se irrita pela pessoa olhar para a gente. Evitar. Isso não acontece com os casais. Os casais, né, são todos, né, não, né, convive bem com isso. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhe diz respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Então, quando eu tenho paz, eu consigo ver o outro. E é um problema sério que acontece conosco. As pessoas aqui, vou dar um exemplo meu, né? As pessoas do movimento espírita conhecem o Marcos, que chegou em Jataí, em função da universidade, que aqui vive hoje. Conhecem o Marcos a partir desse momento. Mas o Marcos tem uma história pregressa. O Marcos tem, na sua intimidade, dificuldades, frustrações, desilusões, mas também tem conquistas, vitórias. Mas nós não conhecemos
Nós queremos entrar na intimidade do outro, mas nós não conhecemos a intimidade do outro. A fragilidade, a necessidade do outro. É isso que a mensagem está dizendo. Que quando eu adquiro a verdadeira paz, eu consigo ver o outro na integralidade. E quando eu vejo o outro na integralidade, diz aqui a mensagem: todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas e ilusões. Então, aquele que vem me agredir para tirar a minha paz, traz no seu íntimo feridas profundas e ilusões profundas. E nós, quando ferimos e tiramos a paz do outro, muitas vezes é em função das feridas que trazemos e das ilusões que replicamos e trazemos no nosso íntimo. E aqui diz, nós devemos nos ungir, nos trazer para nós piedade. Só a piedade, a misericórdia é capaz de lidar com uma situação como essa. E vivenciei há umas semanas atrás algo que serviu de exemplo para mim e eu passei a entender o papel do evangelho na minha vida. Estava pensando o que eu ia trabalhar para falar para vocês sobre paz. E aí chego do trabalho, na hora do almoço, correndo, né? Porque eu tinha que buscar a minha filha, mas tinha que passar em casa. Quando chego em casa, tinha alguém para fazer uma entrega. As pessoas acabam indo em casa na hora do almoço para fazer entrega, porque os outros horários acabam não nos encontrando em casa. E a pessoa chega para mim, e eu falo, pois não, eu quero entregar essa encomenda para você. Não, obrigado, é da minha esposa. E a pessoa fala assim, da próxima vez você confere o endereço. E eu, em busca da paz, né? Porque aqui apareceu Vila Luiz e aqui é o Brisas. Eu falei assim, senhor, me desculpe, eu não sei o que aconteceu. Não, mas o senhor presta atenção da próxima vez e coloca o endereço certo. O senhor não sabe o tanto de palavrão que eu já falei até chegar aqui. Aí eu já pensei na minha mãe, na minha avó, né? Eu já fiz uma lista de situações plausíveis, né? Tá, não, estou preparando uma palestra em busca da paz, né? Tudo bem, não, tudo bem com a senhora, tá tudo bem. A senhora foi embora. No íntimo falava assim, mas essa pessoa não pode falar assim comigo, não. Né? Como que é? Né? Não. Aí eu vou em busca da paz, né? E sigo. Vou buscar minha filha, a hora que eu volto, outra entrega. Outra entrega. Abri o portão, o senhor vira para mim e fala assim, aí é um senhor, vira para mim e fala, o senhor está, eu estou querendo entregar uma encomenda. Falei, pois não, problema. Então, eu apertei aqui a campainha, tem uma meia hora que eu estou esperando aqui. Uma mulher falou lá dentro que ia buscar, mas não veio buscar. Aí eu pensei, o arroz está queimando, né? E aí ela, quando escutou que eu tinha aberto o portão, falou, não, ele pega, né? Aí eu peguei, senhor, me desculpa. Eu olhei no relógio, já era quase 10:50, né? Justificava o nervosismo dele e eu ia em busca da paz. Quando o senhor foi... Aí no interior fala assim, mas ele não pode falar assim comigo, não. Mas como que ele fala assim comigo? O senhor entra no carro e vai sair. O que acontece? O carro não sai. Aí, nesse momento, eu estava em estado de equilíbrio, desequilíbrio. Aí eu não sei se foi o anjo da guarda ou o obsessor. Virou para mim e falou assim, pergunta para ele se ele quer que empurra. Por que eu não sei se é o anjo da guarda ou o obsessor? Porque o meu estado de equilíbrio não estava em transição em busca da paz, né? Aí eu viro para o senhor e falo assim, o senhor quer que empurra? O senhor olha de lado para mim e diz assim, não é a bateria.
Então tá, fique com Deus, entrei para casa. Trago esse exemplo para dizer, né? Que isso é a vida. Nós precisamos estar preparados para lidar com as diferentes situações que a vida nos coloca. E que talvez se fosse outro dia, se a minha vibração tivesse sido outra, a minha paz teria ido embora. E seguindo, caminhando já para finalizar, 2 pontos são importantes. Havia muito mais do que a gente poderia abordar aqui, mas o nosso tempo ainda é um pouco restrito. Emmanuel nos diz que, em determinado momento, é importante refugiar-se em paz. Refugiar-se em paz é entrar dentro de nós. Muitos de nós buscamos, às vezes, o isolamento, uma paisagem, um rancho, para buscar a paz que às vezes não encontramos nas nossas relações cotidianas. Mas Emmanuel está dizendo que nós devemos buscar o nosso interior. E aí ele diz assim: o convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte é para que repousem a mente e o coração na prece. É cada vez mais oportuno realizar isso. Então, quando tiver difícil, temos que buscar a prece. A prece é o que vai nos trazer essa paz que tanto buscamos. E por último, eu iniciei a minha fala dizendo que Jesus recomendava aos seus apóstolos a paz e levar a paz durante a divulgação do Evangelho. E quando Jesus retorna do Calvário, após o sacrifício, a primeira pessoa que ele busca é Maria de Magdala. E ao buscar Maria de Magdala, ela só diz a ela: não me toque agora. Agora imagine os apóstolos que conviveram com ele lá da lava, assim, mas o que é isso? Estava todo mundo, né, agitado. Cadê? Né? Perdemos o nosso mestre. Perdemos a nossa referência. E quando ele volta, ele procura Maria, não procura a gente. E quando ele vem e procura os apóstolos, ele diz, né? A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Então ele não vem falando do mundo espiritual, ele não vem falando, ele vem e diz assim: acalma o coração. Acalme o coração, senão vocês não vão entender o que eu tenho que passar para vocês. Acalma o coração, senão vocês não vão compreender a tarefa que vocês precisam executar. Tem o primeiro contato com aquele grupo e o Tomé não está lá. E o que o Tomé, que viveu com eles? Não, só acredito se ele aparecer aqui e com as chagas nas mãos. Parece algo parecido com a gente? Ou é pura coincidência? Se eu não ver, se eu não tocar, não serve. E ele vem, aparece para Tomé, toca aqui, sou eu. Mas a mensagem da vinda de Jesus após o Calvário é mais profundo do que isso. Porque ele está querendo dizer a todos assim: pessoal, foi difícil, mas passou. Eu estou aqui como eu prometi. E essa mensagem traz para nós algo altamente profundo.
no sentido que se nossos filhos, se nossos pais, se as pessoas que nós mais amamos e que desencarnaram pudessem aqui se materializar, falariam para nós: eu estou continuando a minha vida. A vida seguiu. Eu estou vivo. Querendo dizer para nós que nós precisamos curar as nossas chagas. E nós temos que perder as nossas ilusões. É necessário continuar. É necessário fazer a nossa tarefa, lembrando que a paz com Jesus é compromisso assumido, é reconhecimento de missão, é trabalho a ser realizado. Então Jesus demonstra, nesse momento, a sobrevivência da alma e deseja a todos nós que nós tenhamos paz, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Quando eu iniciei o estudo para fazer essa palestra, eu pensei, poderia existir 10 tópicos dizendo assim, caminhos para a paz. Mas o Espiritismo não trabalha com tópicos. A perspectiva do Espiritismo para nós é: descubra cada um de nós, dentro de nós, o caminho da paz em que queremos buscar e seguir. E a mais segura é com Jesus. E eu finalizo com uma frase de Emmanuel que diz assim: trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão, e que atendemos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus para cada um de nós em todos os dias de nossa vida. E que assim seja. Marcos, eu não sei se eu vou ter muita paz, não, tá? Porque eu não entro muita intimidade desse troço aqui, tá? Então, eu não sei se eu vou ter muita paz, não. Mas vamos lá. O chefe ali mandou que eu desse um recado primeiro. 16 de abril, amanhã, né? Quinta-feira, no Centro Espírita, Grupo do Amanhecer. Carvalho Filho, que é o palestrante, o tema, o poder do perdão. E ele pediu para não esquecer que ao sair tem água fluidificada lá fora. Tá? Ele falou para não esquecer. Quando o Marcos pediu para que a gente pensasse um momentozinho no que a gente queria para ter paz, me veio um pensamento que eu vou passar para vocês. O pensamento é o seguinte: para que eu possa conseguir a ter a paz, que eu seja a paz de alguém, que eu seja a paz daquelas pessoas que me rodeiam. Nesse sentido, esse pensamento que veio falou: você vai ter paz tranquilamente. Tá? E agora que todo mundo está em paz, né? Vamos fechar nossos olhos, procurar então o objetivo maior, porque Jesus trouxe a paz com ele, mas a gente não pode esquecer que ele era a paz e ainda continua sendo. Então vamos pedir para que essa espiritualidade maior
que estão nos acompanhando, possa nos trazer a paz, a tranquilidade, e também possa fazer com que aquelas pessoas que ainda não conseguiram conquistar essa paz, possa caminhar nesse sentido, nesse rumo, procurando fazer com que as suas obrigações como encarnado seja realizado da melhor maneira possível. E através dessa paz que tanto a humanidade precisa, possa alcançar também aquelas regiões de conflito, aquelas regiões de guerra, que as pessoas às vezes não conseguem nem parar para pensar na paz, porque não é permitido, não tem tempo. E a gente, às vezes, com as nossas vibrações, possa levar um pouco desse estímulo para que eles tenham condições de raciocinar, de parar e conquistar a paz que eles precisam. Mais uma vez agradecemos a presença de todos e que vão em paz e que Deus acompanhe até os seus lares e levam essa paz para que esses entes queridos que lá ficaram possam também usá-las e recebê-lo da melhor maneira possível. Que a sua paz, Divino Mestre, possa estar em nossos corações todos os momentos e que assim seja, Senhor. Pessoal, muito obrigado por estar aqui na nossa casa, né, na nossa família Amor e Caridade, com essa palestra magnífica do Marcos, né, e que a semana continua, né, até sábado. Muito obrigado a vocês, tá ok?